Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez, né, na nossa terceira videoaula, certo, gente? Então, assim, dizer que é muito bom para mim fazer esse trabalho com vocês, mas que eu dou preferência ao presencial, onde a gente pode trocar algumas ideias, algumas informações, né, compartilhar mais, o calor humano, né, mais perto. Então, dizer que estou com muita saudade, espero que logo, logo a gente se encontre, está difícil. Então, mas tudo isso vai passar em nome de Jesus, tá certo? Eu creio que logo, logo a gente vai estar se encontrando. Então, gente, vê, eu fiz a primeira, a segunda aula e essa terceira, ela vai no mesmo contexto. Como gestão empresarial, ele está entrando no módulo de excelência de atendimento, em atendimento, e o comércio e vendas está em técnicas de venda, existem alguns assuntos que eles atendem os dois cursos. É isso que eu estou abordando abordando agora de início, trazendo os assuntos que é tanto para um módulo como para outro. Que é assim que acontece na faculdade, muitas vezes os cursos são diferentes, mas tipo administração e contabilidade, quando inicia até o primeiro, segundo, terceiro período, se eu não me engano, as matérias são iguais e depois elas vão se separando, porque aí vão ficando mais dentro, focando mais as matérias relacionadas àquele curso. É o que está acontecendo com vocês agora. A gente está abordando, a princípio, os assuntos que introdutório para os dois cursos, mas vai chegar um momento que a gente não vai poder ficar fazendo assim, né? A gente vai ter que separar, porque a gestão empresarial vai focar muito mais a excelência, o atendimento, e o comércio e venda vai focar mais a venda, tá certo? A gente vai se aprofundar mais nesses temas. A princípio, eu trago para vocês, né, a gente trouxe a primeira aula falando um pouco do mercado, introduzindo um pouco o assunto do atendimento, como é o atendimento. Segunda aula falamos sobre os clientes, né, falamos sobre a abordagem do cliente, conversamos um pouco sobre o que é o cliente, o que ele representa na empresa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do tipo de atendimento, tá? E um pouco sobre vendas. Aqui vocês já sabem, né? Existem dois tipos de atendimento. É o atendimento ativo e o atendimento passivo. Aqui eu trouxe assim uma ilustração, um pouco falando aqui, vendo no ativo alguém se comunicando no celular, porque a gente fala que o ativo, a palavra ativo já fala um pouquinho de movimentação, né? Traz a lembrança sobre a questão de movimentação. É a questão de você ir até o cliente, você vai até o cliente, não espera uma loja física, como é o atendimento passivo, que foi o que eu quis mostrar com essa ilustração, que é estar na loja e aguardar o cliente chegar. Certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses dois temas. O atendimento ativo, né, são vendas feitas através de profissionais que eles prospectam clientes diariamente, eles vão atrás do cliente diariamente, eles procuram conquistar os clientes diariamente.
né, sem a necessidade da divulgação. Ele vai atrás, ele mesmo oferece o produto, ele mesmo mostra como é, ele faz todo esse trabalho indo até o cliente. Então, tipo de estratégia assim que mostra a disposição de ir até o cliente, né? Ela sai da zona de conforto, ela sai daquele, da situação de uma loja física que você fica aguardando o cliente chegar, então ela vai até lá. É uma situação, é um tipo de atendimento que ele é um pouquinho mais assim complexo, né? Até porque tem pessoas que têm dificuldade de abordar, mas aí ele vai até lá, ele que traz o cliente. Alguns profissionais que atuam nessa área, que vocês já devem ter ouvido falar, o representante comercial, que ele vai nas empresas, visitando as empresas, oferecendo os produtos, fazendo as negociações, né? Tem o atendimento externo, tem o vendedor PAP, que é porta a porta, o vendedor externo, o prospectador de negócios, captador de clientes, né? Desculpa, consultor comercial, que hoje em dia tem se usado muito esse termo, em termos de vendedor, é mais consultor, porque a abordagem é muito mais profunda, né? Quando nós falamos do consultor, o consultor vai orientar, o consultor vai dar outras informações, então a gente traz esse contexto, a gente traz o contexto do consultor. O executivo de vendas, entre outros, né? Esses são os mais conhecidos, dos profissionais que atuam na área, né? Empresas que atuam com essa venda externa, né? Corretoras de seguro, vai muito, né? Em busca do cliente, imobiliárias, escolas de ensino, né? Alguns técnicos falando de idiomas também, corretoras de consórcios, revendedores independentes, que são da Natura, Avon e outros, né? Até a gente fala um pouco, né, falou bastante sobre a Natura, sobre a Avon lá na gestão empresarial. A gente conversou um pouco sobre essas duas empresas. Corretoras de planos de saúde, entre outros. Né, porque eles estão sempre indo abordar o cliente. Você vê quantos, né, quantos vendedores não têm a caça prospectando o cliente, ligando, entrando em contato com você, oferecendo porta a porta, indo lá e vendo se você quer. É bem interessante esse trabalho. Quando eu estava lendo esse contexto todo, eu achei muito interessante e um assunto muito prazeroso. Por quê? Porque é como falei para vocês antes, que só dando assim uma pausa no assunto agora, que antes eu tinha abordado a vocês que todos nós somos vendedores, né? Quando nós não somos vendedores da nossa imagem, de produtos ou de serviços, de ideias, né? Nós temos que ter essa habilidade de vender. Temos essa habilidade de vender as nossas ideias, de ser ouvida, de ser aceita, de conseguir convencer as pessoas, de persuadir, quando não é a imagem, quando não é o serviço e o produto. Então, é uma habilidade que todos nós temos que desenvolver. Algumas pessoas fazem cursos e imaginam que jogaram dinheiro fora porque essa habilidade, né, que deve buscar, né, porque ele faz o produto, ele faz o curso, mas e aí, como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender esse curso? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou conseguir? É através da habilidade de vendas que nós precisamos ter. No mercado atual, as empresas encontraram nessa abordagem, né, uma fatia do mercado, uma grande fatia do mercado. A partir do momento que você vai até o cliente, buscar o cliente na sua casa, seja onde for, que você marcar com o cliente, fazer um agendamento, você já está pegando o cliente lá no iníciozinho, antes que ele saia de casa, antes que ele toque com outras lojas, antes que ele, né, encontre a concorrência, ele já está sendo abordado de casa. Então, tantas empresas estão pegando essa estratégia de venda, estão buscando esse atendimento, estão indo lá, né? Você vê que essas empresas de perfume que a gente falou ainda há pouco, eles têm muito, muito mais funcionários que vendedores que são porta a porta.
do que lojas físicas. Os bancos aqui, até citei também que os bancos também eles estão trabalhando, alguns nessa forma também, para alavancar as vendas. Viram que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que eles possam ir atrás de clientes. Um fator favorável na questão do atendimento ativo é a flexibilidade que você tem de horário, de local. Você pode marcar, agendar com o cliente um horário que ele possa lhe ouvir, que ele esteja bem, porque nem sempre você consegue fazer uma boa abordagem quando o cliente está sem tempo, quando o cliente está ocupado. Então, é interessante você fazer um agendamento, combinar o local, se vai ser, muitos marcam às vezes numa praça, muitos marcam às vezes no shopping, muitos marcam, né, em lugares diferentes, em vez de se assinar até na casa do cliente mesmo, mas agenda com ele e marca um local pré-definido entre ambos, em concordância, para se encontrarem e poder conversar e ofertar o produto de uma forma que você possa abranger mais, dar uma atenção melhor, uma atenção personalizada, né? Vai estar só você, o cliente ali, e você pode fazer um trabalho assim de uma forma com excelência. A gente tem aqui o atendimento passivo, já é o contrário do ativo. É aqueles que você fica na loja física aguardando o cliente ele chegar até a loja, chegar até você. De uma certa forma, parece ser um pouco mais cômodo, né? Você chegar e estar lá e o cliente já ir se direcionando às compras. Então, assim, é interessante essa questão do cliente ir até lá. Você não vai tão, né, à caça, você não vai na abordagem. Essa abordagem ativa é uma abordagem bastante agressiva. Quanto o passivo não é, né? O passivo está ali de uma forma, né, esperando a oportunidade do cliente chegar, ele vai ali, o cliente já vai selecionado, né? Porque quando ele chegar lá, ele já vai sabendo o que ele quer mais, o que ele está buscando, o que ele está, já facilita algumas coisas. Embora que tudo tenha sua contrapartida, né? Embora que nós vamos ver lá na frente que exista também a contrapartida de você ter um atendimento passivo. Os fatores importantes, é isso que a gente que eu falei antes, né? Tem que ter no passivo, você tem que ter um ponto comercial com fluxo, num shopping, no centro comerciais, em ruas e avenidas de grande fluxo. Quando você vai colocar uma loja, quando você vai abrir um comércio, você tem que ver se ele está bem localizado, se ali dentro tem um nicho de clientes que você quer, que vai atender. Quer dizer, o local ele tem que ser bem estudado. Foi isso até que eu, inclusive, estava conversando com um aluno sobre essa situação de que quando você vai botar um negócio, você tem que estudar o local, entender o perfil do cliente. Você tem que analisar o contexto, para que a possibilidade de dar certo seja mais assertivo, né? Essa decisão. Campanhas publicitárias para estímulo de venda e divulgação. Essas são as questões que influenciam muito. Tem todo um trabalho para trazer o cliente até a loja. Tem que ter essas campanhas de publicidade, de divulgação muito grande, atrair o cliente para que ele chegue na tua loja, fazer uma abordagem. É bem mais, assim, eu digo que é bem mais complexa, porque envolve outros departamentos, envolve bastante estratégia, um pouco diferente do ativo. Carteiras de cliente, né? A loja já tem que ter sua carteira de clientes, horário de funcionamento definido, e também o horário tem que ver em relação ao nicho de
clientes que você quer, o horário que você vai ser melhor para você, assim, melhor para o cliente, né? O horário que vai ser melhor para o seu cliente, para o nicho que você procura atender. E os profissionais disponíveis durante esse período para o funcionamento. Porque não adianta você fazer toda uma campanha publicitária, gastar dinheiro com marketing, com todo esse início de propaganda. Você sabe que é uma coisa assim que o valor é elevado. E chegar na loja e não ter o atendimento. Você faz tudo isso, é como se você jogasse o dinheiro fora. Você faz o marketing para atrair o cliente, você faz as divulgações, mas não tem pessoal para dar um bom atendimento. Empresas que utilizam as duas abordagens. É interessante, e a gente sabe que existe, como falei para vocês, existe a questão de você usar as duas formas, tanto a empresa, né, no caso, você é a empresa, tanto a empresa usar a abordagem do ativo quanto do passivo, ter os dois. Isso é muito bom para a empresa se ela tiver, conseguir interagir com essas duas modalidades. Aqui a gente falou sobre o atendimento no local. Tipo, a pessoa pode estar lá, mas pode estar ligando para os clientes, indo lá saber após venda, como é que foi, como é que deixou de ser, que a gente também tem falado muito isso em comércio e vendas, a gente falamos que a venda não é só na hora que você está concluindo a venda, mas é o antes, o durante e o depois, a pré, a venda e após, para que você consiga fidelizar o cliente, você precisa ter essas 3 etapas, né? Para poder dar um bom atendimento, acompanhar ele até finalizar a compra dele, ok? E tem também a questão o contrário, né? Já o vendedor que atende externo, que convida o cliente para ir até a loja, conhecer a loja. Assim ele passa mais credibilidade, mais confiabilidade para o cliente. A partir do momento que ele está lá, olha, mas você querendo, você pode conhecer a nossa loja, a estrutura, ver como funciona. Isso também é interessante quando você vende questões de trabalha com comida, também é muito bom. Às vezes a pessoa quer conhecer sua cozinha, quer conhecer como é que a comida está sendo preparada. Até há um tempo atrás, as pessoas estavam na casa da fiscalização, né? Estava exigindo que as cozinhas tivessem uma parte de vidro para que o cliente ele possa ver a manipulação dos alimentos. E isso vai trazer a ele mais confiança, mais credibilidade, sabendo que o produto dele está sendo bem feito, que está tendo os cuidados necessários. Regras de atendimento. As regras de atendimento, elas são assim, um ponto fundamental dentro do negócio, né? Elas garantem o relacionamento. Para existir a regra de atendimento, é uma forma de padronizar também, né? De padronizar os funcionários, para entender como ele deve tratar o cliente, como é que ele deve abordar, como ele deve agir. Existem as regras desse atendimento, que é bom que ele seja pré-definido antes, para que todos os funcionários eles conheçam e possam abordar de uma forma que padronize. Não fique mecânico, mas que padronize. Os fatores que fazem perder cliente, né? Quando o cliente se sente mal atendido, ou quando a empresa não é capaz de resolver o problema de forma ágil. São duas coisas que trazem uma insatisfação enorme para o cliente, que pode perder hoje essa questão. O cliente entrar e ter uma experiência negativa de compra, achar que foi mal atendido, achar que foi mal recepcionado, achar que talvez não teve a importância que deveria ter tido, ou quando ele procura para resolver um problema e ele não consegue, aquilo demora, principalmente o tempo também é um dos fatores que a empresa sempre é muito avaliada.
sobre o tempo, se é ágil na entrega, se é ágil na resposta, se é ágil, né? A agilidade, o cliente ele quer agilidade. Regras de atendimento, como a gente estava falando, né? Alinha os objetivos da empresa, que é padronizar. É necessário que toda a equipe esteja comprometida com a satisfação do cliente. É necessário que todos eles tenham a mesma visão. Eu falei na outra aula, até conversando com Alex, até citou em um momento que ele fez um comentário, que não via, né, essa questão de que o bom atendimento não era só, fazia parte do vendedor, da pessoa que estava atendendo o cliente, mas o bom atendimento também era avaliado pelas condições da estrutura física da loja, a climatização, a higiene, a limpeza, tudo isso são fatores que contribuem para uma boa experiência de compra, para que o cliente se sinta satisfeito. Responder sempre, mesmo que ele não seja a pessoa que trata do assunto. O cliente quer resposta. A pior coisa que tem é o cliente ficar sem resposta. Ele precisa ter uma resposta, ou positiva ou negativa, mas ele precisa ter um retorno. Eu diria até que não só o cliente, né? Não só o cliente, mas todas as pessoas, assim, quando a gente trabalha, você vê que em alguns casos existem empresas que fazem seleção de funcionários, aí diz, aguarde que eu vou ligar para você. Aguarde que eu vou te dar uma posição. E aí a pessoa fica esperando, e nada de ninguém ligar, nada de dar uma satisfação, nada de dizer, e fica naquela coisa. Então é muito ruim você não ter resposta. E quando se trata do cliente, que é a pessoa mais importante da empresa, é aquele que sustenta a empresa e todas as suas necessidades de funcionalidade, né? Então, ele precisa ter essa resposta, a gente não pode deixar ele sem a resposta. Se caso você não é a pessoa indicada para responder o cliente, você vai encaminhar ele para a pessoa certa. Eu não sei se vocês já se depararam com situações que vocês vão resolver um problema, e um joga para outro, e joga para outro, joga para outro, e ninguém consegue resolver, não é a pessoa certa para resolver, e o cliente fica rodando. Eu acredito que isso é um descaso com o cliente. Eu vejo como um descaso com o cliente. Informação certa, se eu não sei quem é a pessoa que vai resolver o teu problema, eu vou procurar me informar, mas eu vou te dar uma resposta certa. Para que o cliente não perca tempo, nem se sinta enganado. Só prometer o que você pode cumprir. Isso é uma das coisas, assim, fundamentais. Ser honesto. Honestidade com o cliente é uma das regras, aqui fala, né? Uma das regras mais valiosas. E eu também considero isso. Engraçado até que falando assim, em questão de honestidade, tem a ver com esse aqui não, mas quando você vai a um cliente, ele vai para uma loja, ele vai, escolhe uma roupa, ele vê que a roupa não ficou legal e ali, porque o vendedor quer vender o produto, diz que está ótimo e você fica mais indignada ainda com aquela situação. Então, voltando ao assunto aqui, só prometer o que você pode cumprir. Se você não pode, não prometa, então. Para que não fique aquela sensação de cobrança que também causa indignação no cliente. Escute o consumidor. A gente fala muito sobre isso, né? Ouvir, entender. Aqui fala assim, de mostrar o seu interesse pelas dores, pelos desejos dele, porque só você tendo esse interesse, você vai poder entender e atender a expectativa dele. Não seja preconceituoso. Às vezes as pessoas se dão muito mal por isso, por julgar as pessoas quando entram dentro de uma loja, achar que aquela pessoa está mal vestida e que não vai comprar nada, e de repente aquela pessoa faz uma compra belíssima, né? Uma compra alta, e você se enganou ali porque acha que ele não ia ter dinheiro para comprar. Então, assim,
Para que não erre nisso, nós temos que tratar todos iguais. Seja ele bem ou mal vestido, como ele estiver, todos eles merecem o mesmo respeito. Então, cuidado, tem até um exemplo, como um exemplo desse, que eu falei já para alguns na sala de aula, falando de uma pessoa que foi julgada dessa forma, e, no entanto, a pessoa ia fazer uma compra com valor altíssimo, e muitos perderam. Perderam a questão da venda, da comissão. E quando a pessoa chegou em outras oportunidades, outros vendedores já queriam atender, mas aí ela disse, não, eu quero tal vendedor, porque foi justamente a que atendeu a ela sem preconceito, que deu a mesma importância e que se surpreendeu na venda. Isso é importante. Ao errar, assume e corrija. Quem lida com o público, ele tem que ter, né, tá bem para receber os feedback positivos, feedback negativo, mas eu acredito que quando você fala a verdade, você ganha o respeito das pessoas. Se você errou, peça desculpa, corrija, fale, converse, mostre, errei, mas vamos corrigir isso aqui. É encarar isso de frente, né? Do que não errei e ficar se esquivando do erro, não assumindo o erro. Jornada do cliente. Essa jornada do cliente ela é muito interessante. Se você observar as etapas que passa por cada cliente, como você pode abordar, você vai trazendo para o seu dia a dia, para o seu dia a dia de trabalho mesmo, você vai começar a abordar o cliente de forma diferente. A jornada do cliente é um conjunto de etapas entre o momento que o indivíduo tem o conhecimento sobre a sua marca até a compra efetiva e a fidelização. Cada estágio desse corresponde, assim, a algumas informações, a quantidade de informações que o lead ele recebe. O lead é aquela pessoa que ainda não resolveu comprar. E você vai conduzir aquele lead a tomar a decisão. Existem algumas etapas que ele vai passar e que você vai precisar trabalhar. Vender não é tão simples assim, né? Vender, eles têm as abordagens, tem as técnicas, tem a forma com que você vai chegar, como você vai conduzir a situação, qual é a melhor forma, planejamento estratégico, tudo isso envolve a venda. Às vezes as pessoas vendem, no caso, não estão preparadas, nem foram orientadas, e tem dificuldades quando vai pôr em prática para executar, para finalizar uma venda, por conta da falta de informação e da falta das técnicas necessárias para ser usada. A importância da jornada é entender todo esse caminho que leva ao consumidor comprar. Todas as etapas, ele se determinar pelo produto, e você poder usar de estratégia. Então, a jornada dele, ele passa por várias etapas, né? Por algumas etapas que a gente vai falar, assim, de uma forma mais resumida, né? Mas vocês vão entender um pouco o contexto da jornada da jornada de compra. A gente tem até a questão do funil de venda. Eu acredito que vamos falar sobre o funil de venda lá na frente, que fala justamente esse acompanhamento. Vai acompanhando o lead, os leads assim, até a tomada de decisão, ao fechamento do negócio. A primeira etapa é a descoberta. A descoberta é você pegar o seu produto e fazer o cliente conhecer o seu produto. Ele vai descobrir a tua empresa, ele vai descobrir para que a tua empresa, qual é o ramo da tua empresa, o que é que ela oferece, então a descoberta. E a propaganda, isso aí ele vai fazer o quê? Vai ter até recomendações, né, por terceiros.
Então, assim, quando você, veja como você vai fazer, para alguns que trabalham, para alguns que estudam com a gente, que já trabalham no comércio, que já tem seu próprio negócio. Então, a abordagem para chegar ao cliente é fazer ele conhecer a tua empresa, é fazer com que ele saiba o que você está ofertando, é você fazer com que chegue até o cliente, primeiramente, a ideia do que é a tua empresa. A segunda parte, a segunda etapa é o entendimento. Nesse ponto da jornada, né, o que você busca não é vender o seu produto, mas fazer com que o cliente ele é, entenda a situação dele e a necessidade dele. É interessante isso, né? Você vai fazer com que ele entenda a situação dele, o grau que ele está, como ele está e o que você tem para ofertar como solução para aquele problema dele. Isso é um trabalho que você vai fazendo e você vai conseguindo atrair os clientes por etapa, né? Por etapa. Você que já tem seu próprio negócio, como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer ele conhecer o teu produto e depois ele vai fazer, você vai fazer com que ele entenda que precisa de você para ajudar ele a solucionar o problema dele. Como é que poderia ser isso? De que forma seria isso? É quando você introduz, tipo, você começa a falar não do seu produto, mas da necessidade do cliente. E ali você vai afunilar, né? Você vai trazer o seu nicho do mercado. As pessoas que vão utilizar o teu produto, aquelas pessoas que vão buscar o teu produto. Então, você até ali, você não está ofertando o produto, você está falando da situação e diz, eu tenho uma solução para isso. Eu tenho uma solução para o teu problema. Eu sei que você está passando por dificuldade, talvez você tenha andado em várias, vamos supor uma oficina, várias oficinas, não tem conseguido o êxito de consertar o teu carro, está sentindo uma dificuldade, mas aqui nós temos uma solução para você, nós temos como resolver o teu problema. Mais ou menos assim. Uma abordagem que você vai trabalhar em cima da dor e do desejo do cliente. A consideração ele vai fazer depois de tudo que você falou, depois de tudo que você ofereceu, depois de tudo que você demonstrou, ele vai fazer um levantamento, uma avaliação. Eu acho que eu vou pegar esse produto, porque me mostraram dessa forma, eu senti confiança, eu senti credibilidade. Então, depois de todas as vantagens que você oferecer, lá me oferecer uma boa vantagem, um produto bom e uma garantia e por aí vai. Então, ele vai fazer um levantamento, é quando ele chega no ponto, né, mais próximo de fechar o negócio. Pode ser negócios ou serviços. A quarta etapa é a decisão. Depois que ele conheceu a tua empresa, depois que ele soube que você tem a solução para o problema dele, depois que ele avaliou todas as possibilidades, que ele avaliou as oportunidades, ele vai chegar a uma decisão. Eu compro ou não. No momento que ele avalia positivamente a opção fornecida, decide pela compra e efetua. Quando chega nesse momento que ele decide comprar o produto e ele efetua a compra, ele efetua o pagamento. Na quinta etapa ele vai fazer a avaliação, né? A avaliação da experiência de compra que ele teve, se foi boa, se foi ruim. Mas existem alguns casos que a gente tem que ter um pouco de atenção, que são os clientes que ficaram mais neutros, né, na experiência de compra ou até decepcionados. Esses decepcionados a gente tem que correr atrás dele, tentar inverter. Ah, não gostei porque eu comprei o produto demorou muito para chegar, e eu estava tal dia, marcaram tal dia, depois disseram que era tal dia, e como é que eu vou reverter essa situação? O pessoal usa muito a frase de converter o cliente. Como é que ele vai converter? Como é que ele vai fazer para tirar? Se ele conseguir reverter essa situação, se ele conseguir reverter o motivo da insatisfação dele,
Então, ele vai neutralizar essa experiência negativa que ele teve. Se ele conseguir reverter. E, inclusive, né, como está dizendo, inclusive, tornar positiva. Fazer com que aquilo que estava deixando, que estava perdido, aquilo que já estava negativo, que ele não estava ficando bem, então ele já vai ter ou não, mas aí o pessoal veio, falou comigo, conversou comigo, me prestou toda a assistência, conseguiu substituir o meu produto, conseguiu organizar, e ele pode ter uma experiência maravilhosa dentro da expectativa. É uma grande oportunidade. Numa insatisfação, numa decepção, você conseguir reverter para que fique do lado positivo. Bem, gente, aqui eu coloquei assim a foto, né, da equipe, das nossas equipes aí, nossas turmas, né, a superação, e coloquei também a do rumo certo, né. Faltou os sonhadores, gente. Os sonhadores eu não coloquei porque eu estou com os vídeos, mas aí eu sei que os meninos não iam gostar se eu colocasse os vídeos. Mas na próxima aula eu vou colocar a turma dos sonhadores, né? Para matar um pouquinho a saudade da gente aqui, viu? Para que a gente possa se reencontrar o mais rápido possível. Então eu vou deixando aqui o meu abraço a todos e espero que vocês deem uma olhada no conteúdo, né? Dê uma olhada no conteúdo que passamos aqui, que a gente possa bater. Se tiverem alguma dúvida, podem ligar. Se tiverem alguma questão que não ficou bem esclarecida, se vocês querem falar alguma coisa, vocês sabem que vocês têm essa abertura, pode passar no Zap, pode ligar para mim no privado, me chamar no privado, vocês fiquem à vontade. A gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. No momento a gente está dando esses videoaulas que vocês possam não ficar parados, né? E aqui eu deixo para vocês saudarem, nunca desistam dos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos, na dificuldade que vir, meio essa dificuldade que está acontecendo, né? Então, assim, continue firme e Deus vai estar abençoando a todos nós. Deus vai estar cuidando de cada um de nós, tá certo? E logo, logo nós vamos estar nos vendo. Um beijo, um abraço a todos.